filho que foi morto, Abel, ele teve 7. Adão e Eva tiveram 7, que teve a nós e deu sequência à humanidade. Então, começamos com Adão e Eva. E se a gente olhar para Adão, na verdade ele não foi um bom pai. Ele não fez as escolhas certas. Porque na verdade ele comeu da fruta com Eva. Ele poderia ter negado, mas ele não negou. Então, na verdade, esse primeiro pai aqui na terra, ele foi um pai o quê? Desobediente. Tá? Mas aí foi indo e levou a corrupção do gênero humano, que aí veio Noé. A terra ficou cada vez pior. Ela veio vindo, foi indo, até que chegou o tempo de Noé. E quando chegou no tempo de Noé, na verdade, o Senhor ia destruir tudo. Mas ele viu que Noé, na verdade, tinha o quê? Um coração bom. Noé era um bom pai. Noé, na verdade, ele salvou a sua casa. Ele salvou os seus filhos. Sem Caim e Jafé. Então, ele fez o que era certo diante de Deus. Ele chegou e Deus falou para ele construir uma arca no meio do nada. E ele obedeceu a Deus. Ele construiu a arca que demorou 120 anos. E enquanto desses 120 anos, ele vinha pregando o que Deus falava para ele. Olha, vamos entrar na arca porque Deus vai destruir tudo isso aqui. E na verdade as pessoas nunca acreditavam nele. As pessoas não acreditavam em Noé. Imagina 120 anos pregando e ninguém fora da família dele entrou na arca. Imagina que quando eles viram os animais entrando na arca, porque Noé e os seus filhos não correram atrás dos bichos, dos animais. Os animais é que vieram e entraram em ordem dentro da arca. Então, só por ver isso, eles iam ficar, poxa, como é que isso pode ser? Mas ninguém acreditou. E muitos hoje estão da mesma forma. Não acreditam. Muita gente não acredita que Deus pode curar, que Deus pode multiplicar, que Deus pode fazer o impossível acontecer. E a corrupção do coração, ela está muito grande. Porque o mundo, na verdade, ele está entrando na igreja e contaminando cada um dos membros e dos pastores e quem for. Ele está contaminando as nossas crianças, ele está contaminando os adolescentes. E eles acham que está tudo bem. Da mesma forma que foi no tempo de Noé. Mas o que eu achei tão interessante, que Noé, ele realmente sempre obedeceu a Deus. E quando ele entrou na arca, e ele viu que realmente, e o povo, uma vez a arca selada, ninguém mais poderia entrar. E toda a humanidade morreu. Somente seus filhos, suas noras, sua esposa e ele entraram naquela arca. 8 pessoas e os bichinhos que Deus escolheu. Mas o que foi engraçado é que assim que ele sai da arca, Noé, ele faz um altar. Gênesis 8, do 13 ao 18. A primeira coisa que ele faz quando chega em terra seca, para agradecer a Deus por tudo que tinha feito por ele e a sua família, porque ele foi o pai que salvou os seus filhos. Ele diz assim, do 13, 8 do 13 ao 18. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano,
601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o sol estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, e os seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, também as aves, como o gado, e todo o animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra. Sejam fecundos, e nela se multiplicam. Saiu, pois Noé, com os seus filhos e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejavam, todas as aves, e tudo o que se move sobre as águas, segundo as suas famílias. Aí do 20 ao 22, Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e de noite. Então, na verdade, Deus aqui, Ele se agradou, porque a primeira coisa que Ele fez foi um altar ao Senhor, agradecendo ao seu Pai por estar vivo e manter a sua família o quê? Viva. E Deus, Ele faz uma aliança com Noé, por causa da atitude e do coração que Ele vê em Noé. Em Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Deus ali, Ele estava o quê? Abençoando o seu filho Noé. Mas também a gente pode ver como, pela terceira, nós falamos de Adão e Eva. Adão não foi o pai. Depois falamos de Noé, que realmente ele salvou sua família. E depois Deus chama Abraão. Ele faz promessas. Ele chama Abraão para que realmente ele possa segui-lo. Lá em Gênesis 12, de 1 ao 8. Gênesis 12. Deus chama Abraão e ele faz promessas. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da sua casa, do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte de oeste de Betel, armou a sua tenda, ficava em Betel, a oeste, e ali leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção de Negueb. Então, Abraão
Eles tinham um coração bom, Abraão. E Abraão obedeceu. Abraão não lhe questionou. Por quê? Para onde vai me levar? Por que eu? Por que não os outros? Por que não vai levar na minha família? Não. Abraão simplesmente o quê? Obedeceu. Quem ele levou foi Ló, porque Ló queria ir com ele. Está entendendo? Ló queria. Mas a ordem de Deus foi não levar ninguém da família. Mas ele levou Ló. E aí chegaram até Canaã. E ali ele fez um altar. E o Senhor falou para ele que ia o quê? Abençoá-lo abundantemente. Essas mesmas promessas vão para os pais de hoje. Aqueles pais que são obedientes à palavra de Deus. Que aí, uma vez que o pai seja obediente à palavra de Deus, os seus filhos serão abençoados. Mas o maior problema é que muitos pais não obedecem às palavras de Deus. Fazem como querem. Não, eu acho. Quando a gente fala, eu acho, você já anulou Deus totalmente. E aí, quando as coisas estão erradas lá na frente, poxa, Deus me abandonou? Não. Não é que Deus abandona os seus filhos. O problema é que os pais são desobedientes ao Pai eterno. E depois querem as bênçãos de Deus sobre suas vidas. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Então, Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Ele promete essa terra. Nós podemos ver Gênesis 13, do 14 ao 18. Gênesis 13, do 14 ao 18. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Porque na verdade eles tinham que separar, porque eles já tinham adquirido muito gado, muitas coisas, e os seus pastores estavam brigando um com o outro. Mas Ló era abençoado porque estava seguindo com Abraão. E Abraão chegou para Ló e falou assim: olha, a gente vai ter que separar. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Não dá para ir para os dois. Está entendendo? O Senhor disse a Abraão, depois de Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levanta-te e percorre essas terras no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré. Então, junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Novamente, ele agradeceu a Deus, porque ele acreditou nas promessas de Deus. Ele acreditou, e ele ali armou novamente um altar para agradecer ao Senhor. E aí você vê que como ele era obediente, aí veio Melquisedeque e também abençoou a Abraão. Porque quando você obedece à palavra de Deus, quando o pai é obediente, o líder da sua casa é obediente à palavra de Deus, as bênçãos de Deus acompanham. E Deus continua sempre o quê? Abençoando. Aí Melquisedeque abençoou a Abraão. Gênesis 14, do 17 ao 24.
Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Savé, que o vale do rei. E Mequisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Mequisedeque o dízimo de tudo. Então você vê que aqui, só até, você vê que o seu sobrinho Ló tinha sido levado em Sodoma e Gomorra. Levaram tudo que era dele e levaram o seu sobrinho. E Abraão, ele não era guerreiro, mas ele foi salvar o seu sobrinho e ele venceu. Ele venceu e ele voltou. E quando ele estava voltando, ele encontrou com Mequisedeque. Mequisedeque, na verdade, ele não tinha princípio nem fim, como Jesus. Ele representa Jesus. E ali, Abraão, sem ninguém pedir, ele dá tudo, 10% de tudo que foi arrecadado para Mequisedeque. É a primeira vez que a gente vê falar de dízimo na Bíblia. Começa ali, e realmente Abraão foi muito próspero. Abraão obedecia a palavra do Senhor, sempre. Mas gozado que hoje em dia é difícil, até mesmo para a gente vir num culto, está difícil. Hoje eu não vou, hoje está frio, não, hoje não dá, hoje eu vou fazer uma coisa, não, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer aquilo. E sempre Deus, o Pai, ele sempre fica o quê? O último. Só quando estamos desesperados é que realmente pomos Deus em primeiro lugar. E Deus, ele faz uma aliança com Abraão. Deus faz. Você pode ler isso em casa, em Gênesis 15. Ele faz uma aliança e promete um filho. Ele promete, e mesmo Sara sendo estéril, ele promete que ele seria o quê? Que a descendência deles não teria limite. Agora imagina, 75 anos, com uma esposa que não dava-lhe filhos. Imagina, e ele acreditou. Ele foi acreditando e falou: não, eu acredito. Mas a sua esposa teve dúvidas. E muitas vezes as pessoas se deixam influenciar por outras. Tanto que Sara fala de Agar: não, se deite com a minha serva, para que ela tenha filhos por nós. Mas não foi isso que Deus falou. E muitas vezes queremos fazer as coisas às nossas maneiras e ferramos tudo. Tudo está errado, porque nós desobedecemos. Mas queremos as bênçãos de Deus, mesmo a gente desobedecendo. Queremos que tudo dê certo na nossa vida. Queremos ter um carro novo. Queremos ser abençoados. Queremos ter comida ótima na nossa casa. Queremos comer fora. Queremos ter roupas boas. Queremos ter uma porção de coisas sem a gente obedecer a palavra de Deus. E é isso que acontece. A desobediência traz o quê? A necessidade. Muitas vezes. Porque o eu entra no meio. E se lembre, e a família vai sofrer as consequências. E aqui, Abraão sofreu as consequências. Porque Abraão deu ouvidos à sua esposa Agar, à sua esposa Sara, a se deitar com Agar. Ele não deveria ter feito. Assim como Adão lá ouviu a sua esposa de comer o fruto.
Ele deveria ter falado não. Aqui, Abraão devia ter falado o quê? Não. Mas ele não fez. E aí nasce Ismael. E aí, contra a vontade de Deus, que Deus não permitiu. Foi da vontade de Sara e de Abraão, não de Deus. Por isso que nós hoje temos essa briga entre os árabes e os judeus. Porque a descendência de Ismael é os árabes. E os judeus, a descendência de Isaac. Muitas vezes, quando fazemos o que queremos, quando achamos que estamos certos, trazemos problemas para nossas vidas. E a gente nunca olha para a gente e fala, não, eu fui o problema. Não. Aí eu vou me consertar. Não. Ah, Senhor, perdoa, daqui para frente eu vou tentar fazer o certo. É assim que a gente age. E muitas vezes não dá certo. Porque na verdade Deus quer o quê? Arrependimento. E mesmo quando nasce Isaac foi assim uma bênção, tanto para Sara como para Abraão, o filho da promessa. Ele com 100 anos, ela com 90. Está entendendo? A promessa chega 20 e tantos anos depois de eles saírem da terra deles. Muitas vezes a gente adia as nossas promessas, as nossas bênçãos por causa das nossas desobediências. De vez a gente confiar em Deus e Deus vai fazer aquilo ali, não, a gente sai procurando, a gente sai fazendo o que quer, a gente sai magoando as pessoas, a gente sai fazendo o que a gente quer fazer para resolver o nosso problema. E nunca levamos em consequência quem a gente magoou. Porque você, quando toma uma decisão errada, você magoou pessoas. Você, como pai da sua casa, você magoa. Quantas vezes você magoou a sua esposa? Quantas vezes você agiu errado com certas pessoas que só queriam o seu bem? Mas Isaac nasce, que é uma alegria. É uma alegria até um certo ponto. Porque quando chega na idade de 13 anos, porque Ismael começa a fazer pouco de Isaac, e Sara não gosta. A Sara, que tinha mandado ele se deitar com Agar, agora vê que aquele filho está zombando do filho dela. Decisões erradas, que traz o quê? Consequências. E aí Sara chega para Abraão e fala, olha, manda esse filho embora. E ele ficou desesperado, porque ele amava o filho dele. Mas quando ele foi falar com o Senhor falou, manda-o embora. Ele não decidiu errar, ele não fez o que ele quis. Então a dor vai acompanhar ele por mandar o seu filho embora. E pior, ele manda o seu filho embora só com água e pão. Ele não manda com mais nada, com bênção nenhuma, com ouro, com nada. E você até pode falar, não, é cruel, mas ele não era o filho da promessa. Abraão agiu errado, mas Deus falou que ia fazer daquele menino uma grande nação, como fez. Aí, os árabes. Ele fez e protegeu aquele menino. Aquele menino fez a sua própria herança. Tanto que se você ler a Bíblia, você vai ver que no enterro de Abraão, os dois filhos estavam lá, Ismael e Isaac, em paz.
É só ler a Bíblia. Então, aquele filho lhe trouxe muita alegria. E ele amava aquele filho. Mas chegou uma hora que Deus chegou e falou assim: olha, eu quero que você me dê o seu filho. Você vai oferecer o seu filho como sacrifício a mim. E Abraão, ele falou, obviamente, a Bíblia não me mostra, mas obviamente ele ficou triste. Matar meu filho, oferecer o meu único filho a Deus. Mas ele obedeceu. Obviamente, ele não falou nada para Sara. Porque senão, Sara ia ter o xerife. Não, meu filho não. Já sabe como mulher, né? Então, obviamente, não, a gente vai sacrificar lá no monte, depois a gente volta. Mas Abraão, ele tinha uma fé, por isso que ele é chamado pai da fé. Que ele falou, não, mesmo que Deus mate o meu filho, ele vai trazê-lo de volta. A fé dele era enorme. E ele foi com os empregados, levou a lenha, levou a faca afiada, levou tudo. Quando chegou num certo ponto, ele falou, não, os empregados ficam aqui, vocês ficam aqui, e eu e o menino vamos subir. E o menino caminhando, virou para o pai e falou assim, pai, cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Abraão virou para ele e falou, Deus proverá. Deus vai prover o sacrifício. Mas Abraão já sabia que o sacrifício era o filho dele. Vocês estão cansados de ler isso? Aí ele pôs a lenha, deitou o menino nas pedras, amarrou. Imagina o que passava pela cabeça de Isaac naquele momento. Mas ele obedeceu ao seu pai. Isaac poderia ter fugido, mas ele não fugiu. Ele confiava no seu pai. Na verdade, aquilo estava representando a morte de Cristo futuramente. Abraão ia entregar o seu único filho. Ele falou, mesmo se eu matar, o Senhor vai trazê-lo de volta. E quando ele levanta a faca para matar o seu filho, ele fala, Abraão, não toques no menino, pois agora sei aonde está o teu coração. Será que o nosso coração também faria o mesmo? Será que o nosso coração, já que a gente pertence, já a gente já é evangélico há tanto tempo, será que o nosso coração realmente daríamos o nosso filho? Não. Você não daria o seu filho. Ninguém aqui daria o seu filho ou a sua filha. Ninguém. Ninguém. Porque para você, o seu filho e a sua filha é mais importante do que o que Deus manda. Não adianta você falar, não darei, não dará. Eu sei que não dá. Se vocês não, as pessoas não obedecem de vir à igreja, imagina se você vai dar o seu filho. Você é fora. Está fora do contexto. Você não daria. Mas ele fez. Por isso é que ele se tornou o pai de muitas nações, por causa da atitude dele. A atitude dele foi incrível, a fé dele foi incrível. Desde o tempo que ele saiu da sua cidade até aquele momento, a atitude dele foi incrível. Por isso é que ele era chamado pai da fé. Está lá em Romanos 4, 16 ao 22. Romanos 4,
Romanos 4, do 16 ao 22. Essa é a razão por que provem da fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. Ó Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele foi um pai assim incrível. Abraão é um exemplo de um grande pai. Mas temos que falar também do nosso Pai eterno. Porque o nosso Pai eterno, quem a gente segue, muitos de nós já não temos nossos pais aqui. Então, o nosso exemplo hoje é o que a Bíblia nos diz do nosso Pai o quê? Nosso Pai eterno. Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar. Assim como Abraão ia dar o seu filho, Deus, nosso Pai eterno, deu o seu. João 3, 16 ao 18. João 3, 16 ao 18. Ele sofreu.
coração. Achamos que está tudo bem. Levo Cristo como eu quero. Boa sorte. Boa sorte. Eu quero olhar com vocês alguns versículos sobre Deus Pai. Como Deus é um Pai. O primeiro é Isaías 64:8. São alguns versículos que falam sobre o Pai. Isaías 64:8. Vai demorar muito. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós obras das Tuas mãos. Tu és o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele nos molda. Mas muitas vezes não queremos ser moldados. Lucas 11, do 11 ao 13. Lucas 11, do 11 ao 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirão. Deus é muito mais do que a gente possa dar para os nossos filhos. Ele é um Pai de amor. Hebreus 12, do 7 ao 11. Hebreus 12, do 7 ao 11. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigia, e aos respeitávamos, nós não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois Ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com o efeito do momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus corrige a quem ama. Muitas vezes as situações acontecem na nossa vida não porque Deus é mau, é porque Deus quer nos corrigir. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito. Salmos 58,5. Salmos 68,5, desculpa. Salmos 68,5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Todos são pais. Ele é o nosso Pai, até mesmo dos órfãos. Isaías 63:16. Isaías 63:16. Mas tu és nosso Pai, ainda
ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos conheça, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o Teu nome desde a antiguidade. Ele é o nosso Pai. Então, tem muitas outras. Ele é o nosso Pai. E o que a gente faz com esse Pai? A gente obedece? Mas para terminar, o exemplo melhor da Bíblia que eu achei de falar sobre o pai e filhos é sobre o filho pródigo. Acho que esse é o maior exemplo, fora o nosso Pai eterno, que deu seu próprio filho, é a história do filho pródigo. Porque na história do filho pródigo, todo mundo conhece aqui. Aquele filho tinha o mais velho e o mais novo. E o filho mais novo, ele estava cansado de trabalhar naquela fazenda. Ele estava cansado, sabe? Ele queria curtir a vida. Não, é minha hora de curtir, poxa. Sou adolescente. Pô, tem 20 e poucos anos, eu quero curtir. Eu não quero ficar preso a esse trabalho todo aqui. Eu não quero ficar só pensando em trabalho. Eu quero curtir minha vida. Aí ele chega perto do pai. Pede, pai, olha, me dá a minha herança. Passa para mim a minha herança, porque, tá entendendo? Eu quero investir o meu dinheiro. Ele não falou para o pai que ele ia embora. Ele falou, não, eu quero investir o meu próprio dinheiro. Eu quero fazer os meus próprios negócios. E se você ler a história, ele fala que alguns dias depois, ele chega para o pai e fala, pai, eu vou me embora. E leva a herança dele junto. Porque ele queria curtir. Ele queria as festas. Ele queria ter aqueles churrascos. Ele queria, tá entendendo? Ir para as baladas. Ele queria gastar como ele quisesse. Ele não queria ninguém controlando a vida dele. E aí ele foi. Agora imagina aquele pai que trabalhou a vida toda, juntou aquele dinheiro e vê o filho saindo com a herança e nem sabendo para onde ele vai. Porque obviamente ele não falou. Mas aquele pai, ele tinha um pai eterno. E ele todo dia, obviamente, se você ler cuidadosamente, todo dia ele estava ali, orando ao pai. Pai, cuida do meu filho. Pai, ensina o meu filho. Pai, falando com água, pai. E o filho gastou tudo. Com as meretrizes, gastou. Comprou bebida para todo mundo, comida para todo mundo. E o dinheiro um dia acabou. Diz que aquela cidade, aquela terra teve fome. E veio a fome. A escassez. E começaram a passar fome. E ele começou a passar fome. Ele até queria trabalhar, mas não tinha trabalho. Então ele pediu um cara lá se ele podia comer a comida dos mortos. E o cara falou, também, come lá. Comida dos mortos. Mas quando ele estava lá, olhando aquilo tudo, imagina, ele caiu em si. Obviamente, Deus trouxe a memória dele e falou, poxa, os servos do meu pai têm o que comer. E eu aqui estou perecendo. Vou me levantar e vou ter com meu pai, falar que eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas pode me chamar de servo. E assim ele se levantou e foi. E para mostrar que é verdade, o pai orava todo dia por ele, o pai ficava de longe olhando, todos os dias. O pai ficava sempre olhando. Será que meu filho vai vir
hoje? Será que o meu filho vai vir hoje? Ele ficava dia após dia olhando. E um dia, ele viu o filho vir. E aquele pai, diz a história, que ele não esperou o filho chegar até a casa. Ele, como pai, ele saiu correndo para encontrar aquele filho mau, aquele filho que gastou tudo, aquele filho que fez tudo o que ele queria e voltava sem nada. E ele vai ter um filho, e ele abraça o filho, e ele fala: olha, traga homem, traga sandálias, traga um anel, põe no dedo dele. Ele trouxe honra ao seu filho novamente. E o filho falou: olha, perdoe-me, pai, não sou mais digno de ser chamado de filho, mas sim do seu servo. O pai teve o quê? Compaixão por ele. E isso, muitas vezes, é o que o nosso Pai Celestial olha para a gente quando a gente faz as bobagens da vida. Quando a gente está naquele período de tanta bobeira que a gente já cometeu e a gente está lá no fundo do poço. Mas o Pai tem misericórdia da gente. Aí ele traz o filho. Obviamente o filho foi tomar banho. O filho, sabe? O pai manda matar um novilho para trazer, faz uma festa. Olha, meu filho estava morto e agora meu filho está de volta na minha casa. A alegria foi tanta alegria. Mas aí vem o filho mais velho. E o filho mais velho sempre é aquele que: eu sou o mais velho, eu sou o importante da família, eu sou o primogênito. E quando ele viu aquele barulho todo, ele perguntou: por que essa festa toda? Seu filho, o seu irmão voltou. Aí ele virou e falou: aquele desgraçado que gastou tudo que era do meu pai. Ele ficou indignado. Ele ficou assim: como pode ser? Como pode você, meu pai, dar valor a essa coisa que gastou o seu dinheiro? E ele não entrou na festa. E o pai virou para ele e falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Esse filho estava morto e agora ele tem o quê? Voltou para a vida. Nós somos assim. Nós somos muito rápidos para julgar as pessoas. A gente não tem que julgar. É ele que julga. Porque quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Essa coisa de eu acho. E quem contou essa história foi Jesus. Jesus é que contou essa história. Porque a importância do pai ali, ele não mediu quanto aquele menino fez. Ele só se importou que ele estava de volta, arrependido, coração arrependido. Mas o pai viu que ele estava arrependido. Por isso o pai pôs sandálias nos pés. Por isso o pai pôs um robe nele. Por isso o pai pôs um anel no dedo dele. Porque o pai, ele não olha só os defeitos dos filhos. O pai, ele leva em consideração todo o tempo que aquela criança estava crescendo. O pai leva em consideração que aquele filho vai fazer besteira na sua vida. E o pai até pode dar conselhos. Mas, assim como esse filho próprio, normalmente os filhos não estão ouvidos. Eu
Deixa eu dar uma sugestão. Nunca tome decisão, nunca fale nada que vai magoar alguém sem perguntar ao Pai. Sabe por quê? Porque o que você plantar é o que você vai colher. Pode demorar um tempo, mas que você vai colher, você vai. Então, para os pais que estão me assistindo hoje, seja um bom pai. Faça o melhor pelos seus filhos. Dê bons conselhos para os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Não faça nada que vá mostrar para os seus filhos coisas erradas, ações erradas. Tá? Porque tem pai que mente, tem pai que fica devendo a outras pessoas e acha que está tudo certo. E os filhos, estão de olho. Os filhos estão de olho. Você acha que os filhos não pegam? É tudinho. Está entendendo? Seja o melhor pai que você possa ser. Mesmo que você não foi um bom pai no passado, a partir de hoje, comece a andar. Seja um bom filho para o seu pai. Ore pelo seu pai todos os dias. Ore pela sua família todos os dias. Porque isso é muito importante. Amém? Porque assim diz a palavra do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, toda a glória, toda a honra sejam dadas a Ti, Pai. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Aleluia, aleluia. Toda a glória, toda a honra sejam dadas a Ti, Pai. Oh, Pai, que se esse dia, Pai, nos ensina, Senhor, a ser bons filhos. Que a gente possa realmente ouvir a Tua voz a cada dia. Que a cada dia a gente possa abrir os nossos ouvidos e ouvir a Sua voz. Pai, ajuda-nos a caminhar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ser bons filhos. Se a gente sair fora do caminho, ajuda-nos a entrar no caminho novamente. Ajuda-nos a não julgar os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a fazer o melhor, tanto para o próximo como para Ti, Senhor. Fazer tudo com amor, Pai, não por obrigação. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo. Ajuda-nos, Pai, porque Tu és o Pai maior. Tu és o Pai que cuida de nós. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia. Abençoe cada pai do Brasil. Abençoe cada pai aqui presente. Abençoe cada pai que está assistindo essa mensagem. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom almoço com seus pais. Que seja um dia de alegria para cada um de vocês. Amém?